Olá, eu sou Alex, eu sou desenvolvedor web e se você está assistindo esse vídeo, eu acredito que você já deve ter visto os vídeos anteriores dessa série. Essa é uma série sobre SQL Injection, onde eu mostro passo a passo como essa falha é explorada e como corrigir essa falha em aplicações web. Se você não viu qualquer um dos vídeos, em algum lugar dessa página deve ter um link para os outros vídeos, tá certo? Nesse vídeo aqui, a gente vai ver como fazer uma conexão com o banco de dados utilizando a biblioteca PDO do PHP, transmitindo os dados para as consultas de maneira mais segura, tá? Então, vamos lá para o computador ver como funciona. A primeira coisa que eu faria aqui é criar um novo arquivo PHP para inserir os dados de configuração de banco de dados, tá? É a primeira coisa que eu faria. Então, eu criaria um arquivo PHP chamado, vamos chamar ele de aqui, ó, aula SQLi, vamos chamar ele de config.php, tá? Um arquivo de configuração onde eu vou criar uma classe. Vamos começar a trabalhar com classe para garantir que nossa programação orientada a objetos funcione, tá? Cria uma variável chamada host, onde eu vou passar o endereço do banco de dados. Vai ter variável host, variável usuário, variável senha e variável banco de dados. Então, host, vamos passar aqui, ó, usuário, senha e DB, banco de dados. Então, o host, no nosso caso, é localhost, o usuário é o root, a senha não tem senha e o banco de dados chama SQLi_DB, certo? Então, esses são os dados que a gente usa aqui. Localhost, root, sem senha, SQLi_DB, tá? Então, esse arquivo só serve para ter a configuração. Eu vou manter esse arquivo separado em segurança na minha aplicação para que ninguém tenha acesso a essas informações que são dados sensíveis da aplicação, ok? Então, vou criar agora um novo arquivo. Eu vou apagar tudo aqui e vou salvar esse arquivo como conecta.php. Vai ser um arquivo de conexão com o banco de dados. Então, nesse arquivo a gente vai fazer a conexão com o banco de dados separado do arquivo login, tá? Como vai funcionar essa conexão com o banco de dados? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é incluir, vamos lá, include once, tá? É incluir o config.php, onde tem os parâmetros de conexão com o banco de dados, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é dar um include no config.php, certo? Vamos criar agora outra classe para fazer a conexão com o banco de dados e a gente pode chamar as funções de conexão a qualquer momento na nossa aplicação, tá? A classe tem que ter o mesmo nome do arquivo, né? O arquivo é o mesmo nome da classe para que funcione, tá? É uma classe chamada conecta com extensão para a classe config. Então, ela vai utilizar parâmetros da classe config. Todos os parâmetros que nós criamos dentro da nossa classe config, aquele parâmetro host, parâmetro db, parâmetro usuário, parâmetro senha, eles serão utilizados pela classe conecta, ok? Então, criamos aqui a classe conecta. Bom, para fazer a conexão do banco de dados, a gente fez anteriormente com MySQL Connect, MySQL DB e tal. Mas o mais aconselhado para se fazer uma conexão segura com o banco de dados é utilizar a biblioteca PDO, tá? O que é a biblioteca PDO? A biblioteca PDO significa PHP Data Objects, tá? A biblioteca PDO, além de executar consultas de forma mais rápida no banco de dados, é considerada mais segura porque trabalha de forma nativa com as consultas preparadas, né? Ou as prepared statement, como são chamadas, tá? E é isso. Antes de executar a consulta propriamente dita no banco de dados, como a gente pode ver aqui, assim, dessa forma, o que acontece? A biblioteca PDO prepara primeiro essa consulta e os valores são colocados como pontos de localização dentro da consulta. E depois, num segundo momento, é que essa consulta é realmente executada, tá? Vamos entender como isso funciona na prática, fazendo a consulta no banco de dados através da biblioteca PDO, tá legal? Vamos lá.
Primeira coisa, eu vou criar uma variável para que a gente possa instanciar o objeto da biblioteca, tá? Vamos criar uma função construct, que é para a gente começar, que é para a gente fazer a conexão com o banco, tá? Então agora aqui a gente vai fazer a conexão com o banco de dados. Vamos lá. This PDO, certo? Minha variável vai receber um new objeto instanciado da classe PDO, tá ok? Ó, PDO, perfeito? Tipo de banco de dados MySQL, certo? Vou passar o host. Qual que é o host? This, apontar para host, que a gente criou a variável host no arquivo de configuração, tá ok? Então host, vamos concatenar de novo um pouco mais códigos aqui, tá? dbname igual, certo? Vamos concatenar aqui. Qual que é o nome do banco de dados? This db, certo? A gente passa aqui também this usuário, certo? Vírgula this senha, certo? Pronto. A conexão com o banco de dados está feita. Viu como é simples? Biblioteca PDO, muito simples. Já está feita a conexão com o banco de dados com a função construct. Tá? Assim que eu chamar essa classe a qualquer momento, a classe conecta, a consulta no banco de dados já será realizada. E a biblioteca PDO trabalha de forma tão organizada que ela faz a conexão com qualquer tipo de banco de dados quase que com a mesma síntese. Você precisaria mudar apenas aqui talvez o nome do tipo de banco de dados e talvez alguma outra informação para frente, mas a conexão do banco de dados funcionaria da mesma forma. E agora vamos criar uma função login, tá? Para fazer o login na aplicação para a gente vai chamar essa função quando a gente precisar dela. Vamos passar com o parâmetro user e senha, certo? Essa função login vai receber o usuário e a senha para fazer a consulta no banco de dados, tá? Vamos lá. Statement igual this PDO de novo, tá? Vou chamar o método prepare, certo? Para preparar a nossa consulta antes de executar ela propriamente dito, como eu disse antes, ok? Então, a consulta é select from login, onde user igual, vou demarcar meu espaço user and senha igual, vou demarcar o meu espaço com o marcador senha. Criei dois marcadores aqui, tá? User e senha, certo? Bom, vamos continuar aqui. Statement. Vamos pegar os valores vindos da consulta. Bind value, tá? Entre aspas. Então, user, meu marcador, vai receber a variável user vinda da função. E bind value senha recebe a variável senha. E agora é que eu posso realmente executar a consulta no banco de dados. Então, depois de preparar a função e de passar os valores para cada marcador, é que eu realmente executo a consulta no banco de dados, tá? O método bindValue garante que seja passado para os marcadores user e para o marcador senha apenas dados válidos que venham nos campos user, nas variáveis user e senha,
ok? E para a gente pegar o resultado disso aqui, vamos colocar na variável result, tá? Ou poderia chamar qualquer nome, RS para ficar diferente do login. Vamos pegar aqui statement e a gente chama o método fetchAll. PDO fetch associado. Pronto. Return RS. Pronto. Então, a conexão com o banco de dados está pronta e a consulta na tabela login também está pronta, tá ok? E como a gente faz agora aqui no arquivo login, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos salvar esse arquivo, vamos salvar como? Login 2, vai, para a gente não alterar o login original, login 2. E vamos apagar o que a gente não vai usar. A conexão com o banco de dados antiga não vamos usar mais, nem a consulta na tabela, não vamos mais usar, tá? Bom, tratamos das entradas e vamos fazer a consulta no banco de dados. Então vamos lá, result. Antes de realizar a consulta no banco de dados, o que a gente tem que fazer aqui? Include conecta.php. Vamos inserir o nosso arquivo de conexão com o banco de dados no arquivo de login, tá ok? E vamos criar vamos instanciar o objeto new conecta, tá? Então criamos um objeto com do tipo conecta, do tipo da nossa classe, que tem todos aqueles parâmetros de conexão com o banco de dados. Nome de banco de dados, nome de usuário, nome de senha e os métodos que eu posso chamar, tá? E aí, agora sim, result é igual a com, nosso objeto, vamos chamar o método login, certo? A gente passa para ele a variável user, tá? E a variável senha. Pronto. Somente isso. Essa função login tem todo o trabalho para realizar a conexão com o banco de dados e realizar o login e trazer para a variável result, que faz a mesma verificação de antes, tá ok? Login 2. Então aqui no nosso formula, no nosso index, a gente tem que mudar aqui para login 2, né? A gente vai dar o nosso post para login 2 agora, e não mais para login como demos antes, tá ok? Verificar se está tudo correto aqui, para não termos nenhum outro problema. Parece estar tudo certo, não esquecemos de nada. Vamos executar para ver o que acontece, se está tudo ok. Vamos lá, navegador, e vamos executar aqui, ó, F5, porque trocamos lá o action do form, Alex 123456, login efetuado com sucesso. Alex qualquer coisa, erro, login ou senha incorretos. Se a gente tentar passar aqui o nosso 1 igual a 1, ponto e vírgula chave, login ou senha incorretos não funciona, né? Então mudamos a forma de conexão com o banco de dados. Ao invés da gente utilizar o arquivo login com a conexão padrão, com MySQL Connect, MySQL SelectDB, enfim, MySQL Query, enfim, a gente fez diferente, fizemos com classes agora, né? Inserimos classes, criamos objetos e utilizamos métodos desses objetos para fazer a consulta e a conexão no nosso banco de dados. Muito mais profissional o desenvolvimento de uma aplicação seguindo essas práticas de desenvolvimento, tá? Utilizando métodos mais seguros e mais rápidos, inclusive, tá? E mesmo que nós, agora no arquivo login 2 aqui, ó, mesmo que nós não tratemos os valores de entrada e o user e senha como tratamos antes aqui
com flag replace e add slashes, mesmo que não tratemos esses campos, vamos testar de novo aqui, ó, e mandar tentar enviar, ó, não funciona. Por que não funciona? Porque a gente fez uma conexão no banco de dados, uma consulta de forma segura, utilizando a biblioteca PDO e o método bind value, que blinda esses valores aqui, na verdade, né? Ele atribui ao marcador user da minha consulta a variável user que vem na função, mas apenas valores válidos, né? O resto ele descarta. Então, a conexão e a consulta em banco de dados feitas dessa forma é muito mais segura. E a gente fez a segurança da nossa aplicação em camadas, né? A gente fez tanto tratando entradas na primeira página que recebe os valores, que é a página de login, certo? Como fazendo a consulta em banco de dados também de forma segura. Então, agora a nossa aplicação é mais profissional e agora ela possui uma segurança muito mais fundamentada, né? Muito mais garantida, tá? Bom, depois de todo esse conteúdo, a gente já aprendeu como resolver a falha de SQL Injection na aplicação. Mas eu resolvi deixar uma última dica para deixar a nossa aplicação ainda mais segura. Então no próximo vídeo a gente vai ver como usar a criptografia para impedir que os dados do usuário sejam transferidos para as consultas de banco de dados simplesmente em texto puro, tá certo? Então a gente vai ver tudo isso no próximo vídeo. E como sempre eu vou pedir para você, deixe o seu curtir se você gostou do vídeo, ou se você não gostou, clique em não curtir e deixe um comentário, deixe uma sugestão e uma ideia que você tiver. A gente pode ter novas ideias para outros vídeos também, tá certo? Então vamos lá.